Fala galera, hoje nós vamos iniciar a revisão sobre os nossos assuntos, tá? Período joanino e primeiro reinado aqui no Brasil, beleza? Então vamos seguir. Então, o que foi o período joanino? É o período que compreende da vinda da família real para o Brasil em 1808 até o retorno de Dom João a Portugal em 1821. E o que motivou a vinda dele para cá? Ele veio de maneira aleatória? Ele veio porque estava de saco cheio de Portugal? Não, ele veio pela pressão que Napoleão fez. Porque Napoleão estabeleceu o bloqueio continental, proibia que os países comercializassem com a Inglaterra e Portugal descumpriu esse acordo, tá bom? Quando ele descumpre, Napoleão ameaça a invasão e aí Dom João pega tudo o que pode ali e vem para o Brasil, né? Não tem estimativas exatas, mas alguns historiadores dizem que tenham vindo até cerca de 15 mil pessoas aqui para o Brasil com a corte portuguesa. Então imagina a loucura que não foi criar espaço, estabelecer todas essas pessoas no início ali do século XIX na corte, né, na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, o Brasil ele teve que se adaptar a essa nova realidade, porque o Brasil era uma colônia. Então, ele tinha que criar algumas características que eram peculiares da sua metrópole para poder dar esse respaldo administrativo para Dom João aqui no Brasil. Então foi criado Biblioteca Nacional, Correios, Banco do Brasil, universidades. Então foi criada toda uma estrutura. Por quê? Porque eles não sabiam quanto tempo a invasão napoleônica ia durar. Então ele disse, ó, vou ficar por aqui, vou criar essa estrutura, vou estabelecer, pegar esse corpo administrativo, essa nobreza que me cerca e vou colocá-la aqui do meu lado. Então, para isso ele precisa criar esses meios, esses mecanismos para estabelecer essa galera. Mas também era feio que Dom João, o rei de Portugal, ele tivesse uma colônia. E aí, para quebrar um pouco só essa questão da nomenclatura, o Brasil ele foi elevado à categoria de Reino Unido. Então passa a ser Reino Unido e Portugal, Brasil e Algarves. Então o Brasil é Reino Unido a Portugal. Beleza? Trocando em miúdos, só para não ficar feio que o rei tivesse em uma colônia. Tá bom? E aí ele começa a se estabelecer aqui. E tem uma região lá no sul, que é onde hoje é o Uruguai, que em 1821, pouco antes dele retornar para Portugal, ele invade e toma aquela região, certo? Então ele anexa a região da Cisplatina ao Brasil. Só que, não vamos entrar em detalhes, né, porque não é o nosso assunto, mas Napoleão foi deposto na França e começa a reestruturação da Europa. E ocorrem algumas revoluções burguesas lá, porque a burguesia tinha chegado ao poder e não queria perder o poder para as monarquias absolutistas que existiam antes da Revolução Francesa. E em virtude disso ocorre a chamada Revolução Liberal do Porto, tá? Em 1820. E estabeleceu Constituição, ou seja, Dom João não governava mais de maneira livre, né? Tinha uma série de limites agora o seu poder. E uma das medidas da Revolução do Porto foi a exigência que Dom João voltasse para Portugal, tá? E aí Dom João arruma suas coisinhas e volta para Portugal. Só que ele deixa o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente aqui do Brasil, certo? E já tinha alguns burburinhos sobre uma necessidade, sobre alguns movimentos de independência surgindo aqui no Brasil, e Dom João temia que isso acontecesse. Então ele deixa o seu filho, Dom Pedro, aqui no Brasil. Dizem as fofocas históricas, né, que ele teria dito para Dom Pedro que, ó, se for para se tornar independente, é melhor que seja com você do lado, tá? Mas enfim, qual foi o resultado? O parlamento português exige que Dom Pedro volte para Portugal.
E aí, em 9 de janeiro de 1822, ele diz, ó, vou descumprir tudo que vier da corte e eu não vou voltar para Portugal. E aí, óbvio, que ele não vai fazer isso de maneira aleatória, ele começa a se articular para promover esse processo de independência do Brasil. Começa a se organizar com as elites brasileiras para organizar esse pedido. Até que, com uma ameaça, né, de invasão do território brasileiro, em 7 de setembro de 1822, ele proclamou a independência do Brasil. E aí a gente vai ver daqui a pouco que assim, não foi um processo pacífico, tá? Ele não, como dizem também, né, a criação dos mitos, ele não gritou lá independência alternativa viável, ele teria gritado independência ou morte, ou seja, ele sabia que existiria resistência, tá? Então, é justamente isso aí, ou seja, havia resistência à emancipação, havia resistência ao processo de independência, principalmente por quê? Porque os portugueses que estavam no Brasil temiam que, com esse processo de independência, que eles perderiam os privilégios. Então, por isso que eles vão defender. E as resistências, principalmente Bahia, Piauí, Maranhão, Grão-Pará e Cisplatina. Percebam uma coisa, elas estão vinculadas aqui, estão ligadas principalmente a essa região norte e nordeste do país, certo? Que era uma elite mais tradicional e tal. E a Cisplatina, que havia sido anexada há pouco tempo e tinha uma demanda militar muito forte, tá bom? E esse processo de independência, obviamente, continuou com essa rivalidade muito forte entre portugueses e brasileiros. Eles acabavam não se batendo muito e a gente vai perceber que isso ocorre durante todo o primeiro reinado, tá bom? Mas o Brasil é um país independente. Como um país independente, ele precisa de quê? De uma Constituição. E aí foi convocada uma Assembleia Constituinte bem heterogênea, deputados, bacharéis, proprietários rurais, padres, enfim, uma série, mas vejam, só grupos privilegiados. Nós não estamos falando de grupos populares, tá? Nós estamos falando da elite brasileira que vai participar dessa Assembleia Constituinte, tá? E lá estavam divididos em dois grupos. O Partido Português, que defendia o retorno à condição de Reino Unido a Portugal, obviamente que eles queriam retomar todos os privilégios, e o Partido Brasileiro, que defendiam essa autonomia frente a Portugal, mas eles queriam restrição ao poder do imperador. Ou seja, eles não queriam que Dom Pedro governasse o Brasil de maneira absolutista, de maneira autoritária. Então, esse vai ser um dos questionamentos justamente do Partido Brasileiro. Mas óbvio que Pedão, ele tinha na sua ideia de estabelecer um governo autoritário aqui no Brasil, como a gente vai ver mais à frente, tá bom? Essa Constituição, ela tem algumas peculiaridades. Ela ficou conhecida como Constituição da Farinha de Mandioca, porque precisava de uma certa quantidade de alqueires lá de farinha de mandioca para você poder votar, ou seja, o voto era censitário, baseado na renda. Lembra que eu falei isso sempre para vocês. Todo o período imperial, o voto ele é censitário, baseado na renda. Quando a gente falar de república, esqueça voto censitário, tá? Não existe mais uma lei que diga, ó, se você não tem um valor mínimo, você não pode votar, beleza? Então, essa Constituição, ela queria estabelecer uma monarquia constitucional, ou seja, limitar os poderes do imperador. E isso Pedão não queria, tá? E aí, dentro dessa situação, ocorre a Noite da Agonia e ele dissolve, ou seja, ele fecha a Assembleia Constituinte. E aí vamos ver alguns detalhes importantes dessa Constituição, tá? Então, ó, ela vai ser uma Constituição liberal, onde a monarquia vai estar subordinada à Constituição, ou seja, uma monarquia constitucional, estabelecendo esses limites, tá? Aquela ideia da tripartição do poder. Divisão em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, como eu falei anteriormente. A Assembleia Geral dividida nos deputados, eletiva a cada 4 anos, tá? Lembrando que só quem podia votar era quem tinha renda. E a dos senadores, que era vitalícia, ou seja, só vai sair quando morrer ou quando renunciar. E aí o direito ao voto aos eleitores maiores de 21 anos de idade, tá? Do sexo masculino, com renda mínima medida em alqueires de farinha de mandioca. Então,
apesar de ser liberal, mas nós percebemos que ela é restritiva e elitizante. Tá? Nós não temos um voto universal nessa Constituição. Mas, como eu disse para vocês, ele fechou a Constituição, a Constituinte de 1823. E aí ele outorga, ou seja, ele impõe uma nova Constituição para o Brasil. Na verdade, nova não, né? Que foi a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824. Tá? Então, ó, essa minoria continua com participação na vida política, ou seja, vai continuar a ideia do voto censitário, beleza? Então, isso continua existindo na Constituição que foi aprovada. Os interesses da classe agrária continuaram. Então, acabou a escravidão? Não. Acabou a concentração fundiária? Não. Então, efetivamente, o que muda é que a gente não tem mais uma administração ligada a Portugal. Mas grandes mudanças não ocorrem durante esse período. Tá? E o mais importante é o poder moderador. Ou seja, Dom Pedro I, agora sim, Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, ele vai fazer as vezes do executivo e do poder moderador, que a gente vai ver no próximo slide um organograma de que esse poder moderador ele ficava acima dos outros poderes, tá? Ou seja, isso vai fazer com que ele governe de maneira aí absolutista. Então, esse esqueminha, ele é muito bom, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o poder moderador, tá? Que ele vai ser, ele vai ser de uso exclusivo do imperador, tá? Então nenhuma outra pessoa pode fazer uso do poder moderador. Mas para ele fazer uso do poder moderador, ele precisa consultar o Conselho de Estado. Então o Conselho de Estado é que vai deliberar sobre isso. O poder legislativo, senadores e Câmara dos Deputados, e o poder executivo, que vai ter os presidentes das províncias, né? Que é o que a gente chama hoje de Estado. E posteriormente a gente vai ver que vai ter os conselhos provinciais. O Poder Judiciário e o Supremo Tribunal de Justiça, que eram de nomeação do próprio imperador. Mas as pessoas ficaram caladas? Não. Ocorre um movimento chamado de Confederação do Equador, certo? Que começa a reagir contra esse autoritarismo. Porque nomearam um presidente para a província, o imperador fez isso, que não era apoiado pela população. E aí Frei Caneca, Cipriano Barata e outros líderes, grandes proprietários rurais, né, se uniram a grupos populares para organizar esse processo de questionamento do imperador do Brasil. Tá? E aí, um ponto. A Confederação do Equador ela vai ter um caráter separatista, ou seja, o objetivo da Confederação do Equador era separar os estados ali, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, do resto do Brasil. E eles estavam barganhando apoio também do Piauí e do Pará. Mas, obviamente, nós temos estados que, naquele período, economicamente, não tinham a força que tiveram em outrora, tá? E aí foram facilmente debelados ali, foram facilmente derrotados pelo governo imperial, que acabou executando seus líderes, tá bom? Dentro dessa política externa do primeiro reinado, só lembrando, os Estados Unidos foram os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos já eram um país independente e com essa independência eles poderiam comercializar com o Brasil, já que o Brasil deixaria de ser uma colônia. E aí, para que Portugal reconhecesse essa independência, quem vai intermediar esse processo é a Inglaterra, tá? Qual era o objetivo da Inglaterra? Era transformar o Brasil em independente e dizer o seguinte: eu te apoio, mas aqueles acordos que eu tinha feito com Portugal em 1810, você reafirma, e aí Pedrão faz, eu reafirmo. Então é esse o acordo ali que eles fazem, certo? Então a Inglaterra apoia essa mediação em troca da reafirmação dos contratos lá dos tratados de 1810. Entre eles, um que se propunha a acabar com o tráfico negreiro até 1831, que ficou chamada como Lei para Inglês Ver, porque efetivamente não acabou. A Guerra da Cisplatina, tá, que tinha sido anexada por Dom João, como eu falei para vocês anteriormente, e aí com o apoio da Argentina eles se tornaram independentes do Brasil. Só que imagina a logística para defender aquele território. Não era fácil, certo? E aí o resultado disso é que
gerou um ônus, gerou um problema fiscal, um custo muito alto para a manutenção dessa guerra. E Pedão já não era bem visto, porque ele era português, porque a economia do país não vinha bem. Lembra que eu sempre falo para vocês, é um período entre ciclos. O ciclo do ouro tinha se findado, né, não tinha mais a grande importância, e o ciclo do café ele está engateando. Então Pedão ele pega o Brasil num período quebrado economicamente. O Brasil está péssimo. E aí uma guerra dessa, um processo de independência, que foi não pago, mas o Brasil teve que custear uma indenização. Porque Portugal exigiu, né? Disse, ó, mas quando eu fui para aí, eu levei uma série de benefícios. Eu exijo que esses benefícios que eu dei, que eles sejam me ressarcidos. E aí o Brasil acabou pagando por esses benefícios que Portugal tinha trazido aqui para o Brasil, tá? E aí mais uma guerra. Então era um custo muito grande, tá? Então a gente pode ver que a economia nesse período não está nem um pouco bem, tá? Então, como eu falei, ou seja, era um período de domínio do açúcar, mas a gente sabe que desde a final do século XVII que o Brasil enfrentava uma grande concorrência do açúcar antilhano, que era melhor, mais barato, então, mas era ainda o que sustentava a economia do Brasil. Então, a balança comercial extremamente deficitária, ou seja, negativa, e para tentar equilibrar isso aí, o imperador brasileiro recorria a quê? A empréstimos no exterior, beleza? E aí começa um processo para a gente entender o fim do primeiro reinado, a questão da sucessão portuguesa. 1826, Dom João morreu lá em Portugal, e Pedão, nosso Dom Pedro I, ele é aclamado como rei de Portugal. Pela linha sucessória, ele seria o regente português. Só que ele era rei do Brasil. O que é que ele faz? Ele abdica o trono português em nome da sua filha, Dona Maria da Glória. Ele manda ela para lá, só que ela só tinha 12 anos, e faz um acordo com seu irmão, Dom Miguel. E diz, Dom Miguel, é o seguinte, você vai ficar como regente até que minha filha se torne maior de idade. E Dom Miguel faz, beleza. Só que depois ele dá um golpezinho que a gente vai falar sobre isso. Então, as elites brasileiras tinham medo de que Dom Pedro desse algum tipo de golpe e reunificasse os dois países. E a crise econômica, enfim, todo esse processo já não estava soando bem aqui no Brasil. E aí o que culmina ali com essa abdicação? Né? Essa insatisfação desses políticos, tá? Fez com que ele renunciasse ao trono brasileiro. Não só por isso, mas também porque Dom Miguel, seu irmão, tinha dado um golpe e estava tentando tomar o poder da sua filha lá em Portugal. Tá? E aí o que ele faz? Ele abdica o trono brasileiro em nome da sua filha, com o apoio do parlamento português, ele volta para Portugal e lá ele foi coroado como Dom Pedro VI. Tá? E aqui no Brasil fica o seu filho, futuro Dom Pedro II, né, Pedim, como regente do Brasil. Só que, como príncipe brasileiro. Só que como ele só tinha 5 anos de idade, ele não podia governar. A Constituição brasileira dizia que ele só estava apto aos 18 anos de idade. E aí o que se estabelece? Entre 1831 e 1840 tem o período regencial que nós vamos ver posteriormente. Beleza? Então, ó, galera, em relação aos exercícios, certo? Eu vou reabrir as atividades do SAI relativo a esses assuntos, tá? E aos que não fizeram os exercícios do livro, agora é a hora, tá bom? Vamos correr atrás, galera, se cuidem e depois tiraremos as dúvidas, beleza? Valeu!